Olá, sejam bem-vindos na salita. Podem entrar, sentar, vocês podem até pular no sofá se vocês quiserem. Como é que foi o vosso final de semana? O meu foi super interessante. Nós estivemos na conferência de mulheres a convite da mana Dalila. Dalila, um beijão para você, obrigado, mana. Estivemos a fazer a venda e autografar alguns exemplares. O livro com o tema Jesus, quem é, o que é e por quê. Um livro escrito por mim, Foi lançado ano passado. Vocês podem aderir, é só entrar em contato comigo através do Facebook, Salita Mateus, Instagram também Salita Mateus. Para a Europa também enviamos para toda a Europa. O pedido para envio precisa ser feito com alguma antecedência. Eu consigo dar resposta assim, o custo do envio fica sempre a cargo de quem solicitou. E peço sempre que façam com antecedência, assim me dá maior tempo de manobra. O livro foi lançado ano passado, ele fala tudo e mais um pouco sobre Jesus, uma conversa assim bem serena e simples que eu quero que cada leitor tenha com Jesus. Lá vamos falar quem é Jesus, o que é e por que você precisa mesmo de ter uma vida íntima com Jesus. O nosso tema de hoje é a âncora do medo. Conta para mim, quais são os teus maiores medos? Assim só entre nós, quais são os teus maiores medos? O que o medo tem roubado de você? O que o medo já te impediu de fazer? Onde você estaria se você enfrentasse os teus medos? Não. Todos nós temos medos. Temos. Ainda que você negue, você tem medo de alguma coisa. Ou se calhar nem sabes que tens-te limitado de certa forma por causa de algum medo. Onde queres chegar, Salita? Eu quero dizer que o medo, assim como uma âncora, ele não é mau de todo, percebe? Ele tem a sua utilidade. O medo é um mecanismo de defesa do organismo com relação a algum perigo identificado. O organismo identifica algum perigo e ele quer proteger o organismo. Dá para perceber? É uma espécie de luta pela vida. Só que esse perigo pode ser imaginário ou não. O outro detalhe é que esse perigo não tem a dimensão que o medo apresenta numa primeira fase. O perigo pode ser desse tamanho e o medo passar a informação para você que ele é desse tamanho. Então, para nós melhor gerirmos os nossos medos, precisamos sim identificar o tamanho real do perigo. Enquanto seres humanos, precisamos apenas conseguir gerir os nossos medos. Procurar qual é o perigo, existe esse perigo, é real. É nossa responsabilidade gerir isso, saber qual é a dimensão real do perigo. Então vamos lá, hoje eu vou trazer 4 aspectos de como gerir os nossos medos. Primeiro, nós precisamos identificar o tamanho real do perigo. Precisamos identificar o perigo. O nosso corpo alertou, está com medo, pânico, angústia, temos tremores, fugimos, entramos em pânico sim, mas qual é o tamanho real do perigo? O que é que o nosso corpo está a identificar? Vamos para o texto bíblico, só em Marcos capítulo 14, verso 27 em diante. Jesus vai alertar Pedro dizendo: Pedro, hoje antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Não, Jesus, se possível for, eu sou capaz de morrer por você, eu vou contigo até a morte, eu não vou te negar. Até pode acontecer que todos que estão aqui te abandonem, mas eu não vou te abandonar, Jesus. Jesus repete e alerta Pedro. Pedro ignora isso. Pedro diz: não vai acontecer. Quando eu ignoro a dimensão de uma situação, eu não me preparo. Eu me desleixo. Se eu falar que não existe o risco de perder a salvação, eu perco o medo do pecado, perco o temor a Deus. Não vejo problema nenhum em me misturar novamente na roda dos escarnecedores, em murmurar, em fofocar, em roubar, em adulterar, em me prostituir. A salvação não se perde. Por que eu vou ter uma vida limitada se a salvação não se perde? Não tem lógica. Percebes? Quando eu
me descuido, quando eu ignoro essa vertente, esse perigo existente, eu me afasto daquilo que é o propósito de Deus. Agora, se eu consciencializar-me de que existe o risco, sim, existe um perigo, eu busco ter uma vida de santidade. Uma vez salvo, sim, mas agora eu vou vigiar, eu vou cuidar para estar na vontade de Deus, eu vou cuidar para não me afastar do foco, do alvo. Eu vou buscar uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. Eu vou cuidar para que a minha casa esteja construída na rocha que é Jesus e a minha festa será inabalável. Eu vou poder, assim como João e as mulheres, estar com Jesus em toda e qualquer circunstância. O medo te faz seguir Jesus de longe. De longe. Jesus estava a ser levado para julgamento e a Bíblia diz que Pedro estava a seguir Jesus de longe. Havia um outro discípulo que estava com um lençol também a seguir Jesus mais de longe, porque tinha medo. Pedro, quando apontado de que ele era discípulo, ele nega por causa do medo, porque ele não identificou o perigo. Se nós identificarmos o perigo, nós nos preparamos com oração, com meditação, nos preparamos, porque nós precisamos reconhecer qual é a nossa fraqueza, o que é que precisamos trabalhar em nós para nós enfrentar aquele perigo. Identifica o perigo. Você tem medo, mas tem medo de que exatamente? Tem um medo também muito comum. As pessoas têm medo de se aproximar a Cristo porque ouviram falar tudo e mais um pouco do que acontece nas igrejas. Ouviram falar dos falsos profetas, ouviram falar dos falsos ensinamentos, das relações abusivas. Sim, existe isso tudo, existe, não vou negar, existe. É o teu organismo a falar para ti que existe esse perigo de você se aproximar a Cristo. Existe, mas não é justo você renunciar à salvação, perder a vida eterna, perder a oportunidade de ter uma relação íntima com Cristo por causa desse medo. O que é estar e andar com Cristo não se compara a qualquer outra coisa que pode acontecer. Então não negocie isso. Vem e vê, se aproxime de Cristo, apesar do medo dessas coisas. Outra vertente, Jesus identifica o perigo, ele sente a angústia até a morte e ele fala, não, eu preciso da vossa ajuda, meus amigos, venham comigo porque a minha alma está angustiada, eu estou triste até a morte. Jesus não ignora aquele alerta do organismo, fala, eu sou filho de Deus, eu que ressuscitei isso, eu que fiz aquilo, multipliquei pães, transformei água em vinho, eu vou sentir medo disso? Não tenho medo, não. Jesus reconheceu que ele estava em pânico, reconheceu que tem sim um perigo e que deve tomar medidas. Então identifica o perigo, identifica qual é o perigo, por que o teu corpo entra em pânico de acordo com alguma situação. Segundo ponto, você precisa construir, precisa apostar em relacionamentos, em amizades fortes, duradouras e funcionais. O que é que isso tem a ver, Salita? Não somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não podemos tudo naquele que nos fortalece. Sim, mas atenção, Jesus pediu a ajuda dos seus amigos. O perigo, os nossos monstros são menores quando enfrentamos eles juntos com os nossos amigos. Pá, não se isole, ninguém é super-herói. Até Jesus está a buscar ajuda, até Jesus está a falar, Pedro, João, Tiago, venham, eu preciso de vocês aqui. Não existe um nível que eu vou chegar que já não vou precisar de pessoas para me auxiliarem, de pessoas para me ajudarem a enfrentar aquilo que são os meus medos. Isso não me torna menos mulher, não me torna menos pessoa. Reconhecer que eu tenho um medo disso, que eu preciso de auxílio nisso ou naquilo. Então cultive amizades duradouras, sim. E a Bíblia diz que Deus já falou, estou angustiado até a morte. Eu estou angustiado até a morte por aquilo que está para vir. Jesus identificou o perigo e a sua alma se angustiou. É normal.
Enquanto homem é normal que ele entre em pânico. Estamos a falar da morte da cruz, estamos a falar de um momento em que ele podia carregar o pecado de toda a humanidade, em que Deus poderia parecer distante, em que ele poderia clamar: Deus Pai, Deus meu, por que me abandonaste? É um momento que qualquer um entraria em pânico. Mas é um momento que Jesus buscou a ajuda dos amigos. Chamou João, Pedro, Tiago: eu preciso de vocês, me ajudem em oração, orem comigo, eu preciso da vossa ajuda. Atenção que Jesus não viu o primeiro que estava a passar. Moço, vem, qual é o teu nome? Pedro? Vem com teus amigos, você, Tiago, João, vem, me ajuda agora. Não. Jesus construiu uma amizade com Pedro, João e Tiago durante 3 anos. Jesus se preocupou em curar a sogra de Pedro. Jesus se preocupou em dar amor, carinho, colo em João. Jesus se preocupou em instruir Tiago. É um trabalho em que você não apenas é servido, mas você também serve. Amigos, não estou a falar de pessoas que estão aí para te servir naquilo que você precisa, sempre. Você não estou a falar que é uma troca constante. Você ajuda, eles te ajudam. Você ama, eles te amam. São pessoas que Deus colocou na tua vida para te auxiliarem nisso. Sozinhos não chegamos longe. Os teus monstros, os teus medos são bem menores quando enfrentados com os teus amigos. Os nossos medos, os nossos monstros são bem menores quando enfrentados com os nossos amigos. Não se isole. Também tenha a humildade de pedir ajuda. Tenha humildade. Você pode ser ministro das finanças, pode ser convertido há 1000 anos, pode ser vice-anjo. Você precisa de ajuda. Peça ajuda. Não se isole. Você vai explodir. Da pena depressão, vamos te chorar de inglês. Busca ajuda busque ajuda dos teus amigos e aposte. A partir de hoje, construa amizades, perdoe, ame, invista tempo, dinheiro, invista vida, dê amor. Não é só apoio moral, não estou aqui se precisares, mas depois nunca estás presente. Não, força na situação, não, vai lá. Dorme com a pessoa no ombro, também dorme com a pessoa na festa. Não pode ser seu amigo que aparece, não. Esteja lá presente, seja amigo. Jesus tem amigos, nós precisamos de amigos para enfrentar os nossos medos. O terceiro ponto que eu vou colocar aqui é enxergar o medo na vertente espiritual. O mundo espiritual existe e nós fizemos parte dele. Então, como filhos de Deus, devemos enfrentar as coisas na vertente espiritual, sim. Todos os nossos medos, ansiedades, todas as nossas súplicas precisam ser levadas para junto de Deus. Ore. Não leve cargas desnecessárias. Você precisa orar, precisa partilhar com Deus aquilo que aperta o teu coração. Estás angustiado até a morte, vai ao Pai e fale. Não, Deus, eu sei que Deus não vai mudar nada. Deus não impediu que Jesus fosse crucificado, mesmo assim Jesus orou por 3 vezes, a mesma oração, ele está que repetiu a mesma coisa por 3 vezes, não foi buscar ajuda em oração. O que ele está a falar? Que eu preciso orar, eu preciso partilhar com o Pai aquilo que me alegra, como aquilo que me entristece, eu preciso falar: Pai, eu estou angustiado, eu preciso de ajuda. Jesus orou: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha, por 3 vezes. A oração é fundamental, precisa ser constante, precisa ser simples, com um coração que acredita que o nosso Deus opera sim, sim e sim. Mas a oração não substitui uma vida de santidade, não substitui uma vida de obediência à palavra de Deus, não substitui a necessidade de obedecer às escrituras, de obedecer às autoridades, não substitui, não. Uma coisa precisa andar com a outra. Nós oramos e depois temos que ter a vertente prática. A oração também não vai te livrar de todos os teus medos. Então, por que devemos orar, Salita? Porque com certeza absoluta, a oração vai te preparar, vai te dar estrutura para enfrentar tudo aquilo que você precisa enfrentar. Vamos para o último ponto. O último ponto é: enfrente seus medos. Enfrente seus medos. Enfrente seus medos. Enfrente seus medos. Jesus estava angustiado até a morte, sabia do que poderia passar, buscou ajuda, orou e depois enfrentou os seus medos.
Ok, vamos lá na prática. Você identificou o perigo, foi chamado para pregar o evangelho numa zona em que matam os cristãos. Sim, identificaste que tem perigo, não é imaginação tua, aí tem perigo mesmo. Mas você se capacitou, buscaste ajuda em oração, buscaste conhecimento das escrituras, tens bons amigos, tens uma entre aspas, uma legião de intercessores. Agora é a altura de seres homem. Seja homem. É hora de seres homem. Seja homem, seja homem. Seja forte e corajoso. Enfrente os teus medos. Você precisa enfrentar, precisa seguir. Esse texto é dito por Davi a Salomão. Seja homem. Seja forte e corajoso, não temas e seja homem. Seja homem. Deus vai falar a Josué, seja forte e corajoso, esforça-te, tem bom ânimo, eu estarei contigo, esforça-te. Tem esse perigo, sim. Podem até te arrancar a cabeça, de cortar ao meio, sim. Não quero romantizar a coisa, mas precisamos de homens capazes, homens corajosos, que têm coragem de reconhecer que precisam de auxílio dos amigos, que têm coragem de reconhecer quais são os seus pontos fracos e precisam melhorar, precisam crescer cada dia. Homens capazes de não negociar a verdade, de chamar o pecado pelo nome. Homens capazes de não apenas viver com e para Cristo, mas homens capazes de, se possível for, morrer com Cristo. Homens capazes de serem cristãos. Hoje eu quero muito terminar com uma música e vamos terminar com uma música assim. Cante. Cante, dance loucamente. Vamos terminar com uma música. Por que isso, Salita? Porque você pode falar, você não sabe o que é que eu tenho que enfrentar. Você não sabe o que é que eu tenho que assumir, confessar, partilhar. Tenho medo da rejeição. Tenho medo de assumir responsabilidades. Tenho medo de viver. Tenho medo de relacionamentos. O medo tem acabado comigo, mas você não sabe o que enfrentar isso. Relaxa. Relaxa e confia em Deus. E nada melhor para relaxar do que uma música. No teatro nós usamos muito isso. Nós colocamos música e dançamos. Então, adore, cante um louvor e dança muito. Eu vou deixar vocês com um louvor. Espero que você tenha coragem de enfrentar os teus medos. Por hoje é tudo. Um beijão do tamanho do mundo. A partir de Portugal, Lisboa, Costa do Castelo de São Jorge, Largo São Cristóvão, Estúdio Rubates, porque o melhor lugar do mundo para se estar. Às segundas-feiras, 8 da noite, é na Salita. Vai valer a pena e você vai ver. Todas essa situação vai te surpreender. Pode até demorar, mas Deus não falha. Vai valer a pena e você vai ver. Nos detalhes Deus te está cuidando de você. Pode até demorar, mas Deus não falha.